E como mostrou o Camarote agora há pouco, um grupo de índios marcou presença hoje no Congresso. Eles protestaram contra uma proposta de emenda constitucional que retira da União a competência para demarcar terras indígenas. Eles tentaram invadir a Câmara, uma porta foi quebrada e 2 pessoas ficaram feridas. A confusão começou quando um grupo de índios tentou invadir o prédio do Congresso. A polícia isolou o acesso principal. Alguns tentaram entrar por um acesso lateral. Durante o empurra-empurra, um vidro foi quebrado. De acordo com a assessoria de imprensa da Câmara, 2 pessoas ficaram feridas. Um vigilante com ferimentos leves na testa e um índio que teve cortes no braço e precisou ser levado ao hospital. Ao estar chegando na porta, o cara fechou. Daí quando ele fechou, eu cheguei, eu escorreguei. Então meus 2 braços foi de vez na porta. O carro do deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, foi cercado pelos manifestantes que tentaram esvaziar os pneus do veículo. Este índio atravessou a pista e foi pescar no espelho d'água do Ministério da Justiça. Você quer também? Outros dançavam no gramado do Congresso. Um grupo seguiu em direção ao Palácio do Planalto. Tentou derrubar a grade de proteção, mas foi impedido por homens do Exército. Os índios foram para o Supremo Tribunal Federal, mas também foram barrados. Líderes dos manifestantes, que representam 305 etnias de todo o país, se reuniram com o presidente em exercício da Câmara, André Vargas, e apresentaram uma lista de reivindicações. O principal ponto da lista é sobre demarcação de terras. Os índios são contra a proposta de emenda constitucional que transfere para o Legislativo a palavra final sobre a demarcação de territórios indígenas e querem que a decisão continue sendo do Poder Executivo. Também em São Paulo houve manifestação contra a PEC 215, essa proposta que transfere para o Legislativo a atribuição de demarcar terras. Cerca de 500 pessoas, entre índios e simpatizantes, se concentraram em frente ao MASP e seguiram em passeata pela Avenida Paulista, bloqueando as pistas. Um homem que estaria com spray de pimenta foi detido. Depois, eles desceram a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e jogaram tinta no Monumento às Bandeiras. Hoje, a assessoria da presidente Dilma correu para registrar no perfil da presidente numa rede social que o governo é contra essa PEC 215, e orientou a base para rejeitá-la. Isso é curioso, mostra que a assessoria, a equipe da presidente está querendo ser ágil aí no uso das redes sociais para não deixar a presidente do lado contrário das manifestações, sempre ali do lado. Mas a gente precisa lembrar também que o governo já pode até ser contra a PEC 215, mas já tomou e ainda vai tomar uma série de providências para retirar da FUNAI a exclusividade sobre o assunto de demarcações. Primeiro, o órgão perdeu a autonomia para abrir estudos a respeito de novas áreas. Depois, o governo começou a pedir estudos alternativos para avaliar a pertinência de cada demarcação. O objetivo final de tudo isso é institucionalizar a demarcação indígena como um assunto interministerial coordenado pela Casa Civil. Ou seja, é uma política do governo Dilma esvaziar a FUNAI e disso os índios não querem nem ouvir falar. Por fim, uma curiosidade, Mariana, hoje no protesto aqui em São Paulo, havia vários líderes do movimento Passe Livre ajudando os índios a parar a Avenida Paulista. Então tem aí uma mistura de pautas. Obrigada, Renata.